A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bem com você? Muito obrigada, viu? E mais uma vez estar aqui conosco no programa Conexão com Deus. Estamos aí fazendo uma série especial a respeito do Espírito Santo com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Isabel. Hoje estamos concluindo essa série. Isso. Pois é, e vamos tratar de um assunto soleníssimo. Vamos falar sobre como não entristecer o Espírito Santo de Deus. Vale a pena você conferir, fique com a gente. Isso aí. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Já adiantamos para você e vamos reforçar. O tema dessa vez é Não entristeça o Espírito Santo. Reverendo, também algo que nos marca muito essa fala, né? Exatamente, porque veja que quando Paulo trata desse assunto, não entristeça o Espírito Santo, ele está, obviamente, admitindo e afirmando que o Espírito Santo não é uma energia impessoal, mas é uma personalidade, uma pessoa. Aliás, a terceira pessoa da Trindade. Então, nós não podemos lidar com o Espírito Santo como se ele fosse uma força, como se ele fosse algo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, da mesma substância do Pai e do Filho. E o Espírito Santo, ele foi derramado para habitar em nós, ele habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito. Então, ele, santo que se nós vivermos uma vida desregrada, uma vida incompatível com a sua santidade, certamente ele ficará entristecido dentro de nós. E esta é a ordem de Paulo, não entristeçais o Espírito. Como ele pode ser entristecido, reverendo? Pois bem, veja bem, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar uma figura humana. A Bíblia diz que o nosso corpo, onde o Espírito Santo habita, é o templo, é o santuário. É o santuário do Espírito. Imagine você, alguém morando numa casa, num templo, num santuário, mas dizendo o seguinte para essa pessoa que está morando: olha, você pode morar aqui, você pode ficar nesse outro cômodo aqui, agora esse cômodo dessa casa aqui é meu. Aqui eu faço o que eu quero. Não gera conforto nesse hóspede se ele habita, mas não habita plenamente. Se ele habita, mas não tem todas as chaves. Se ele habita, mas ele não tem poder de mando. Se ele habita, mas ele não tem controle da situação. Então, quando um crente, por exemplo, que é habitado pelo Espírito Santo, que só pessoas regeneradas e salvas são habitadas pelo Espírito Santo. Mas imagine que esta pessoa, à luz do que Paulo escreveu aqui em Efésios 4, e é bom que se diga o contexto, irai-vos e não pequeis, um crente irado, uma pessoa irada, que vive soltando fogo pelas ventas, né? Raiva pelos poros. Obviamente o Espírito Santo não vai estar bem num local desse. Ainda mais, ele diz assim, aquele que furtava não furte mais. Imagine um crente desonesto, que pega o que não é dele, que aproveita qualquer chance de oportunidade para passar a perna em alguém, usar esperteza para tirar vantagens. Onde não tem integridade, onde não tem transparência, onde não tem vida vivida na luz, ali o Espírito Santo está sendo entristecido. Tem mais, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe
Ou seja, uma pessoa que está aí sempre contando piadas imorais, palavras sujas dos seus lábios, sua comunicação desculpa da expressão, parece muito mais um esgoto do que uma fonte de águas cristalinas. Claro, o Espírito Santo não pode estar feliz com a atitude dessa. Isso entristece o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo vai mencionando essas questões, por exemplo, longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmias, aquela pessoa sempre exasperada, sempre brigando, sempre briguenta, onde ela chega, ela transtorna o ambiente, ela joga uma pessoa contra a outra. Esse tipo de postura entristece o Espírito Santo de Deus. Como é que nós podemos trabalhar o contrário disso? Paulo diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, sede imitadores de Deus. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, ele é sensível, Isabel. E claro, quando eu trato meu irmão que está do meu lado, meu próximo, alguém da minha família, no meu trabalho, na minha igreja, nos meus relacionamentos, com doçura, com respeito, com carinho, com afeto, com dignidade, isso honra o Espírito Santo. Isso alegra o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Fazer o contrário disso é entristecer o Espírito Santo de Deus. Reverendo, não sei se é ainda nesse contexto bíblico que o senhor estava tratando, Sim. mas existe algo que Paulo fala também a respeito de ser selados para o dia da redenção. É no mesmo versículo, Isabel, 4:30 diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí eu fiquei me indagando, o que significa, o que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo entrou na nossa vida, ele nos foi dado. Diz o texto aqui, versículo 30, como selo. O que é um selo? Vamos pensar na figura do selo. Tá. Selo de carta mesmo. Selo de carta. Quando você pega uma carta e sela, você está dizendo algumas coisas. Primeiro, somente o destinatário tem autoridade legal de abrir esta carta, porque ela foi escrita, ela foi fechada e ela foi selada. Isso significa que quando Deus nos salvou e nos deu o Espírito Santo, Deus está dizendo o seguinte, essa pessoa aí é minha. Essa pessoa é minha propriedade. Ninguém pode violar esse lacre que eu botei. Sim. Segundo, selo significa ainda, além de essa questão da inviolabilidade, significa direito de propriedade. Por exemplo, quando Paulo escreveu isso aqui, ele escreveu essa carta de Roma para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, tinha muito comércio de madeira em Éfeso. As pessoas iam, compravam madeiras, deixavam o seu selo nas toras, para depois alguém ir lá e pegar essas toras. Ou seja, onde tinha o selo do comprador, do proprietário, a pessoa podia ir lá e resgatar aquela madeira. O que significa isso? Quando Deus salvou você, Ele colocou um selo na sua vida, o Espírito Santo. Isso significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que nem o diabo, nem o mundo, nem a carne, nenhuma força, nem nesta vida, nem no porvir, pode arrancar você das mãos de Deus. Isso é maravilhoso. Significa que você tem plena segurança e certeza da sua vida eterna. Mas o selo tem outra coisa. Quando você pega hoje no comércio um produto que tenha selo de qualidade, significa o seguinte, esse produto não foi adulterado. Você não vai levar gato por lebre. Você não vai comprar uma coisa e levar outra. Aquilo que foi feito é genuíno, é puro, é íntegro, não tem mistura, não é híbrido. Significa que quando você tem o selo do Espírito Santo, que não foi isso uma obra da carne, não foi isso um engodo, um engano de Satanás, não foi isso um arranjo apenas do mundo, maquiando você com a religiosidade farisaica. Significa que quando você nasceu de novo, Deus colocou em você um selo, o selo do Espírito Santo, diz o seguinte, essa obra é obra exclusiva minha, é uma obra plena, pura, íntegra, fiel, verdadeira. Ninguém pode poluir essa obra porque ela é exclusivamente minha.
E aí Paulo conclui o seguinte, no versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Esse dia da redenção, Isabel, é o dia da glorificação. Hoje, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Hoje, mesmo o crente mais piedoso, ele peca. Ele ainda está sujeito ao erro, à tentação, ao pecado, à transgressão. Mas haverá um dia em que Jesus voltará. E o que vai acontecer? Se nós estivermos vivos, nosso corpo será transformado e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Se esta pessoa já partiu e o corpo dela está na sepultura, embora o espírito dela está no céu, gozando das venturas do céu, esse corpo vai ressuscitar de forma incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que aquela pessoa que foi selada, ela foi selada para esse dia. Ou seja, não é possível alguém perder a salvação. Não é possível alguém roubar a salvação de outrem. A salvação é uma obra de Deus, do começo ao fim, e Deus garante essa salvação do começo ao fim, porque você foi selado pelo próprio Espírito Santo para esse dia da glorificação, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Reverendo, então, para finalizar, que tipo de atitude a gente deve evitar, né, para entristecer o Espírito Santo? Que tipo de atitude provoca essa tristeza nele? Nós devemos evitar a prática do pecado, nós devemos evitar palavras que não sejam santas e puras, nós devemos evitar atitudes que não dignifiquem nem a Deus nem ao próximo, nós devemos evitar a negligência espiritual, no sentido de nos sermos relapsos no estudo da Bíblia, na vida de oração, na participação do culto público, quando nós adoramos a Deus com a comunidade. Nós devemos evitar tudo aquilo que seja incompatível com a santidade do Espírito Santo que habita em nós. Amém. Obrigada, viu, reverendo, mais uma vez. Estamos terminando o nosso programa. Fica o convite para você que está em São Paulo visitar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, viu? Exatamente. Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos às 8h30, às 11 horas, às 7 da noite. Escola Bíblica às 9h40 da manhã para todas as faixas etárias. Conexão com Deus, toda segunda às 20 horas. E Mulher Esperança, terça-feira, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. É isso aí, reverendo. Muito obrigada mais uma vez. Essa série foi realmente muito completa, maravilhosa. Amém. Né? Nos trouxe bastante esclarecimento. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada a você aí pela sua companhia, e fica o nosso convite para você assistir aos outros programas. Se pegou esse, ficou aí curioso, tem mais uns 3 aqui atrás que a gente está falando sobre o Espírito Santo, né, reverendo? Exatamente. Vai Isabel. lá e assiste com mais detalhes. Confira lá no canal do YouTube da Igreja de Pinheiros. É isso aí. Obrigada. Abraço. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida.